Era uma noite como qualquer outra na pequena aldeia de São Bartolomeu, no interior de Portugal. Eu, Clara, estava a caminho de casa com minha filha Leonor, depois de uma oficina de pintura na escola comunitária. Leonor estava radiante, segurando um desenho de um pássaro colorido, que tinha feito com tanto carinho. Mãe, olha só o meu pássaro. Ele tem as cores que a professora falou, veja! Exclamou, com os olhos brilhando de orgulho. Está maravilhoso, querida. Vou colocar na parede da sala, assim todos vão ver, respondi com um sorriso, apertando sua mão. O caminho para casa não era longo, mas passávamos sempre pela velha estrada de terra, onde as árvores e o som do vento eram o único barulho. O muro de pedra que separava o nosso terreno da rua estava um pouco deteriorado, mas nada que nos preocupasse muito. Até aquela noite. De repente, um barulho alto, ensurdecedor, interrompeu o silêncio. Um estrondo seco e depois o som de algo pesado raspando contra as pedras. Não percebi o que estava a acontecer até ver o grande SUV negro avançando em direção ao nosso muro. Foi como se o tempo tivesse parado. A frente do carro se cravou nas pedras, esmagando uma parte do muro de nossa casa. Eu me recuperei do susto e puxei Leonor para trás, protegi-a com o meu corpo. Fica atrás de mim, Leonor. Fica calma. Ordenei, com a voz tremendo. Em um instante, o motorista saiu do veículo. Ele estava com a roupa suja de poeira e um corte na testa, que sangrava ligeiramente. Mesmo assim, o homem se aproximou com uma expressão calma e uma voz educada. Peço desculpa. Eu sou Miguel Vasconcelos. Perdi o controle do carro na curva. A estrada estava escorregadia. Eu vou pagar pelo conserto. Prometo. Leonor, ainda em choque, apertava minha mão com força. Não sabia o que fazer, mas o homem parecia sincero, embora a situação fosse confusa. Olhei para o muro destruído, pensando, como vamos pagar por isso? Logo, Dona Helena, a nossa enfermeira local, apareceu, correndo da casa dela que ficava a poucos metros. Ela era uma mulher prática, sempre pronta para qualquer emergência. Clara, está tudo bem com você e a Leonor? Perguntou ela, com a expressão preocupada. Estamos, mas ele está ferido, respondi, ainda sem saber o que fazer com a situação. Dona Helena se ajoelhou rapidamente ao lado de Miguel e começou a examiná-lo. O corte na testa não é grave, mas o braço parece estar deslocado. Vou precisar de ajuda para tratá-lo. Fique calmo, disse ela com autoridade, enquanto tentava estancar o sangue. Eu puxei o celular e liguei para o sargento Rui, o polícia da aldeia, pedindo para ele vir até o local. Alguns minutos depois, ele chegou com a viatura, iluminando o cenário com os faróis. Boa noite. O que aconteceu aqui? Perguntou Rui, tirando o bloco de anotações do bolso. Miguel explicou novamente, pedindo desculpas e afirmando que não havia intenção de causar o acidente. A estrada estava escorregadia, eu não estava a correr. Apenas não consegui controlar o carro. Disse ele, com um tom sincero. Rui começou a tirar fotos e anotar os detalhes, enquanto eu olhava para o meu muro destruído e sentia o peso da situação. Como íamos consertar isso agora? Estava sozinha, com pouco dinheiro e muitas contas para pagar. O Sr. Miguel. Vai consertar isso, certo? Perguntei, com uma voz que não conseguia disfarçar a preocupação. Claro, com certeza. Vou pagar por tudo, respondeu ele, quase se desculpando novamente. Eu respirei fundo, tentando conter a frustração. Tudo o que queria era voltar para casa em paz, mas a situação parecia estar escapando do meu controle. Miguel, com o braço ainda machucado, foi então ajudado por Dona Helena até o meu galpão.
Ele parecia exausto, mas ainda com a intenção de resolver as coisas. Leonor, disse ele, olhando para minha filha com um sorriso tímido, você me permite descansar um pouco no galpão? Só até amanhecer, para eu conseguir chamar o reboque. Eu a olhei, surpresa. Leonor nunca tinha sugerido algo assim, mas ela parecia confiar nele, talvez pela sua calma ou pela maneira como ele se comportava. Claro, pode ir para lá. Mas, no dia seguinte, vamos resolver isso, respondi, ainda tentando me recompor. Miguel agradeceu com um aceno e seguiu até o galpão. Antes de fechar a porta, olhei para o lugar onde o carro tinha colidido. O estrondo ainda ecoava na minha mente, e eu me perguntava o que mais essa noite nos reservava. Como se o muro quebrado fosse só o começo. Minha história, como tantas outras, começa com sonhos e promessas, com um futuro cheio de possibilidades. Eu era jovem e cheia de energia, vivendo em Porto, a cidade que sempre amei. Cresci com uma visão do mundo cheia de esperanças e com um amor imenso pela vida. Lembro-me bem de como, ao sair de casa, a cidade parecia ser uma tela em branco onde eu poderia pintar meu destino. A faculdade de letras foi o meu primeiro grande passo. Sonhava em ser professora, apaixonada por literatura, por histórias que tocavam o coração, por palavras que podiam transformar. Naquele tempo, nada me parecia impossível. Eu estava no auge da minha juventude e acreditava que o futuro era algo a ser moldado a cada escolha que eu fazia. Foi em uma dessas tardes de verão, enquanto estudava para os exames finais, que eu conheci Diogo Figueiredo. Ele era tudo o que eu não esperava, elegante, confiante, com um sorriso cativante e uma presença que fazia qualquer um se sentir importante. Diogo era advogado, com um futuro promissor. Seu olhar seguro e suas palavras bem ponderadas me conquistaram de imediato. Nossos encontros começaram com conversas longas, discussões sobre livros e arte, e uma sensação de estar em sintonia. Com o tempo, nosso relacionamento se transformou em algo mais sério. Diogo era atencioso, sempre preocupado com meu bem-estar, mas com o tempo, percebi que ele tinha uma necessidade imensa de controle. A princípio, isso não me parecia um problema. Ele dizia que queria me proteger, que tudo o que fazia era para o nosso bem. As coisas aconteceram rapidamente, nos casamos depois de 2 anos de namoro, em uma cerimônia simples, mas muito significativa para mim. E logo depois, Leonor veio ao mundo, como a maior prova do nosso amor. Eu olhava para ela e sentia que tudo tinha valido a pena. A vida parecia finalmente ser o que eu sempre sonhei, um lar cheio de risos, um marido ao meu lado e uma filha saudável. Mas, como acontece muitas vezes na vida, o tempo começou a revelar as falhas de um relacionamento que parecia perfeito. Diogo começou a mudar. Seu comportamento, antes carinhoso e atencioso, foi dando lugar à frieza. Aos poucos, ele foi se tornando mais distante, mais exigente. Eu não percebia logo, mas seus pequenos gestos de controle se tornaram mais evidentes. Ele questionava tudo o que eu fazia, onde eu ia, com quem eu falava. A sensação de liberdade que eu costumava ter começou a desaparecer. Parecia que cada passo que eu dava estava sendo monitorado, como se minha própria vida não fosse mais completamente minha. Quando Leonor tinha apenas 3 anos, a tensão em nossa casa ficou insuportável. Diogo exigia que eu tomasse decisões que não queriam refletir minhas próprias necessidades, mas as dele. Eu sabia que a relação estava se tornando cada vez mais tóxica, mas as palavras de Diogo ainda ecoavam na minha cabeça: é assim que deve ser. Você não entende, mas eu faço isso por nós. No entanto, o que ele não entendia era que o amor não pode ser controlado, e a cada dia que passava, meu coração se fechava um pouco mais para ele. Foi quando Diogo começou a dizer, em tom frio e calculado, que não estávamos mais na mesma página.
Ele começou a me criticar por coisas pequenas, como se estivesse esperando um motivo para finalmente dar fim à nossa união. E então veio o golpe final. Um dia, ele simplesmente entrou em casa com um olhar decidido e me disse que queria o divórcio. Foi como se o chão tivesse desabado sob meus pés. Eu, que havia dedicado tanto a ele, que tinha me entregado de corpo e alma à nossa vida, agora estava diante de um homem que não me reconhecia mais. Ele me disse, sem nenhum remorso: eu não te amo mais, Clara. Quero a guarda de Leonor. Você não pode me impedir disso. Aquelas palavras me destruíram. Ele não só estava terminando o casamento, mas estava disposto a lutar pela guarda de nossa filha. Diogo, com sua manipulação fria, já tinha começado a mover os fios de seu plano. Ele sabia o quanto eu amava Leonor, e sabia que isso me faria sofrer ainda mais. Mas eu não poderia deixar que ele tirasse o que mais eu amava nesse mundo. A batalha legal que se seguiu foi um pesadelo. Fui arrastada para uma guerra onde Diogo usava cada truque sujo possível para me minar emocionalmente. Ele tentava me desqualificar, dizendo que eu não era uma boa mãe, que minha vida estava cheia de instabilidade. Cada audiência era um lembrete doloroso de que a pessoa que eu amava agora queria me arrancar tudo. Mas eu não poderia permitir que ele ganhasse. Eu sabia que Leonor precisava de mim, e eu não iria desistir dela sem lutar até o fim. No entanto, o processo foi longo, e eu estava sozinha. Os amigos e a família pareciam distantes, como se a situação tivesse me isolado completamente. Durante o divórcio, uma parte de mim sentiu que, no fundo, Diogo sempre quis me controlar. O casamento foi apenas uma fachada, uma maneira de me prender, e agora que ele tinha se cansado de mim, não havia mais nenhum motivo para ele continuar. Quando finalmente o tribunal decidiu que a guarda de Leonor ficaria comigo, não pude deixar de sentir uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter vencido a batalha, mas uma tristeza profunda por ter perdido o que mais amava, o homem que eu acreditava que seria o pai da minha filha para sempre. A nossa vida depois do divórcio foi marcada por um período de reconstrução. Mas enquanto eu me refazia, a dor da perda do relacionamento ainda estava muito viva dentro de mim. Foi então que decidi deixar Porto para trás e recomeçar. Eu e Leonor nos mudamos para a pacata aldeia de São Bartolomeu, onde a vida parecia mais simples, e onde eu poderia finalmente respirar e tentar seguir em frente. O recomeço não foi fácil. Mas com o tempo, a aldeia se tornou o lugar onde encontrei forças para seguir em frente. E foi lá que minha história com Miguel Vasconcelos começou, trazendo consigo novas chances e novas dúvidas. Quando o tribunal finalmente tomou a decisão sobre a guarda de Leonor, a sensação de alívio foi imensa. Mas a dor não desapareceu de imediato. O juiz havia considerado o que era melhor para a criança, e Leonor, com apenas 7 anos, foi quem tomou a decisão final. Ela se recusou a viver com o pai. Em um momento de pura sinceridade e coragem, a voz da minha filha ecoou na sala de audiências. Eu quero ficar com a mamãe, disse ela com firmeza, seus olhos pequenos, mas cheios de uma sabedoria que às vezes eu não entendia. Aquela frase foi suficiente. O tribunal, considerando o que ela havia expressado, decidiu que Leonor ficaria comigo. Mas, ao mesmo tempo, fiquei ciente de que a luta estava longe de acabar. No final das contas, o divórcio e a batalha pela guarda de Leonor me deixaram completamente esgotada. Mas havia algo mais que eu sabia que precisava fazer: recomeçar. Depois de anos de vida em Porto, eu e minha filha nos mudamos para o interior, para a aldeia de Vila Nova do Vale, o lugar onde cresci e onde meus pais haviam vivido antes de partir. Não era um lugar grandioso, mas tinha algo que Porto já não me dava: paz. Uma paz que eu precisava, desesperadamente, para tentar recuperar as peças quebradas da minha vida. A mudança para a aldeia não foi fácil.
O antigo casarão de meus pais estava abandonado, cheio de poeira e lembranças do passado. As paredes, que um dia estavam cheias de vida e risos, agora pareciam frias e distantes. Quando chegamos, Leonor, sempre muito adaptável, correu para explorar o jardim, enquanto eu me sentava na velha cadeira de balanço, observando a casa e tentando me convencer de que havia tomado a decisão certa. Tentei não pensar no que havia deixado para trás, mas era impossível não sentir um peso na alma, como se parte de mim tivesse ficado para trás, em Porto, junto com a vida que eu conheci e com os sonhos que eu nutria. Vila Nova do Vale era tranquila, talvez até demais. O tempo parecia passar devagar, e as pessoas aqui viviam de uma maneira simples, sem pressa. A aldeia era composta por casas modestas, ruas estreitas e campos verdes que se estendiam até onde os olhos podiam ver. Mas também era um lugar onde todos se conheciam, onde não havia espaço para segredos e onde a ajuda mútua era quase uma obrigação. Apesar de ser um ambiente acolhedor, eu sentia que estava fora de lugar. Meu coração, ainda partido, estava fechado para as pessoas que tentavam me oferecer apoio. Minha primeira ocupação foi conseguir um emprego. Não tinha muitas opções na aldeia, e o dinheiro que eu havia economizado estava começando a se esgotar. A escola local, uma pequena escola rural, estava à procura de um professor temporário para lecionar português e história. Eu já tinha o diploma de professora, mas a ideia de trabalhar em um lugar tão distante do que eu havia imaginado para minha vida não me atraía, a princípio. Mas, sem muitas opções, acabei aceitando o trabalho. Foi um começo difícil. As crianças eram diferentes das que eu havia ensinado na cidade, mais reservadas, mais apegadas à vida simples do campo. Mas, com o tempo, comecei a perceber que, embora os desafios fossem imensos, ali também estavam as raízes de algo novo, de algo que poderia dar certo. A vida na aldeia era cheia de desafios inesperados. As tarefas diárias, que na cidade eram rápidas e práticas, agora pareciam se arrastar. O mercado era pequeno, as opções de produtos limitadas, e, para piorar a situação, o salário de professora não era grande coisa. A cada mês, eu me perguntava como conseguiria fazer as contas. Mas o que mais me pesava era o fato de que minha vida parecia estar estagnada, como se eu estivesse presa em um ciclo sem fim. O trabalho, a casa, as responsabilidades com Leonor, tudo parecia tão monótono e sem graça. As noites eram solitárias, e muitas vezes, eu me pegava olhando para a janela, sentindo uma saudade profunda da cidade, dos tempos em que sonhava com um futuro brilhante. Apesar de tudo isso, as pessoas da aldeia começaram a nos apoiar. Dona Helena, a enfermeira da aldeia, logo se tornou minha amiga. Ela era uma mulher simples, mas muito sábia. Vivia sozinha, mas sempre estava disposta a ajudar os outros. Em um de nossos primeiros encontros, ela me disse: às vezes, a gente só precisa de um pouco de paciência. O tempo vai curando as feridas. Suas palavras, simples e cheias de verdade, ficaram comigo por muito tempo. Os vizinhos também foram gentis, e com o tempo, Leonor fez amizades com as crianças da aldeia. Ela parecia estar se adaptando melhor do que eu, aproveitando o ar fresco, brincando no campo e começando a entender o que significava viver em um lugar como aquele. Eu, por outro lado, ainda lutava para encontrar meu lugar, para me reconectar com minha própria vida e, principalmente, com minha felicidade. Era uma vida simples, sem as complicações que eu havia deixado para trás, mas também sem as alegrias que eu um dia sonhei em ter. Certa manhã, depois de um longo dia de trabalho, quando estava voltando para casa, encontrei-me com Miguel Vasconcelos na pequena praça da aldeia. Ele estava com um grupo de amigos e, ao me ver, acenou com um sorriso amigável. Embora fosse o tipo de pessoa que gostava de manter uma certa distância emocional, eu percebi algo nele que me fez sentir, ao mesmo tempo, curiosidade e desconforto.
Ele parecia alguém com quem eu poderia conversar, mas algo em seu olhar me dizia que havia mais do que ele estava disposto a mostrar. No entanto, naquela manhã, o que mais me incomodou foi uma sensação que eu não conseguia entender, uma mistura de alívio e ansiedade. Miguel poderia ser a chave para uma nova amizade ou algo mais, mas, por enquanto, ele era apenas mais um habitante da aldeia. No fundo, eu não queria mais me envolver com ninguém. Minha vida já estava complicada o suficiente. Os primeiros dias após a nossa chegada à Vila Nova do Vale foram lentos e cansativos. Mas algo estava prestes a mudar. Miguel Vasconcelos, o homem que eu havia conhecido durante o acidente com o carro, se tornou uma presença constante em minha vida, ainda que de maneira sutil e silenciosa. Ele cumpriu a promessa que fez no dia da colisão, e logo uma equipe de trabalhadores estava reparando o muro que ele havia destruído com seu carro. Era um trabalho que eu não podia pagar, mas Miguel se recusou a cobrar nada, dizendo que não era mais do que o mínimo que poderia fazer. A princípio, eu hesitei em aceitar sua ajuda. O que ele queria com isso? Eu me perguntava constantemente. No entanto, os dias passavam e a necessidade de consertar o muro me forçava a manter essa conexão, mesmo que eu estivesse, no fundo, receosa de abrir portas para algo mais. Quando o trabalho no muro foi concluído, Miguel me sugeriu que ele poderia ficar alguns dias em um dos quartos da casa dos fundos, já que o casarão de meus pais era grande demais para mim e Leonor. Como não havia muitos lugares para ele se hospedar na vila, e ele dizia que ainda estava resolvendo alguns problemas pessoais em Porto, eu aceitei a oferta, embora com certo receio. Afinal, ele era praticamente um estranho, e eu não sabia bem como lidar com sua presença em minha casa. Os primeiros dias de convivência foram um pouco desconfortáveis. A casa era pequena, e, por mais que Miguel fosse educado e gentil, sua presença era uma constante lembrança de que minha vida estava, de fato, mudando de maneiras que eu não conseguia controlar. Ele se mostrava prestativo, ajudando com algumas tarefas domésticas que eu nunca conseguirá fazer sozinha, principalmente no jardim e na pequena horta que meu pai havia cultivado. Leonor, com sua energia e curiosidade naturais, rapidamente se aproximou dele, encantada com os cuidados que ele tinha com as plantas e os animais. Ela passava horas com ele no quintal, aprendendo a cultivar as flores e as ervas que tanto gostava. Eu me peguei observando isso de longe, um pouco perplexa com a facilidade com que Miguel e minha filha se davam bem. Eles pareciam ter uma química natural, como se ele fosse uma presença familiar, alguém que sempre fizera parte das suas vidas. Ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos, em seu jeito calmo e sempre atencioso, que me fazia questionar se ele estava realmente só ajudando ou se havia algo mais acontecendo. Mas, por mais que eu tentasse afastar esses pensamentos, algo dentro de mim não podia negar que, aos poucos, uma conexão começava a surgir. A convivência com Miguel foi, sem dúvida, uma montanha-russa de sentimentos. Ele era gentil, educado, sempre disposto a ajudar, mas também havia uma certa distância emocional nele, como se ele estivesse guardando algo para si, algo que ele não queria compartilhar. Eu me vi começando a me abrir para ele, não apenas por sua ajuda, mas pela maneira como ele tratava Leonor, pela paciência que tinha com ela e, mais ainda, pela confiança silenciosa que ele parecia transmitir. Mas, ao mesmo tempo, havia sempre uma voz dentro de mim, dizendo que isso não poderia dar certo. Ele era um estranho, e eu já tinha sofrido o suficiente com homens que se mostraram não ser o que pareciam ser. Foi em um desses dias de convivência tranquila que, durante um almoço simples na minha casa, Miguel se aproximou de mim de forma mais direta. Ele havia acabado de terminar alguns reparos no telhado e se sentou à mesa, cansado, mas ainda com aquele sorriso calmo. Era uma tarde quente de verão, e Leonor estava brincando com o cachorro no jardim. Miguel olhou para mim, como se medisse cada palavra antes de falar. Sabe, Clara, começou ele, sua voz suave, mas firme,
desde que cheguei aqui, percebi que a vida na cidade foi muito mais complicada do que eu imaginava. E ver como você lida com tudo isso, mesmo quando as coisas não são fáceis, me fez admirar sua força. Eu acho que a gente nunca pode prever as coisas que a vida coloca no nosso caminho, mas, de alguma forma, estou feliz por ter cruzado com você. Eu não sabia o que responder. Era raro alguém me fazer sentir assim, como se fosse possível começar de novo, como se a dor do passado pudesse ser esquecida, pelo menos por um momento. Miguel não se contentou com aquela troca de palavras. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para fora, para o campo verde que se estendia até onde os olhos podiam ver. Leonor voltou correndo para casa, rindo, com o rosto iluminado pelo sol da tarde. Ele me olhou de novo, e dessa vez, não havia mais hesitação nos seus olhos. Clara, eu sei que você já passou por muito. Eu não sou um homem perfeito, mas, se você me deixar, eu quero ser uma parte da sua vida e da vida da Leonor. Quero que você me dê a chance de cuidar de vocês. Eu quero que você se case comigo. A proposta de Miguel me pegou de surpresa, e eu senti um misto de emoções invadindo meu peito. Não estava preparada para aquilo, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que talvez fosse a oportunidade de um novo começo. Eu havia construído muros ao redor do meu coração, mas, naquele momento, percebi que talvez fosse hora de derrubá-los. Antes de eu responder, Miguel deu um passo atrás e sorriu levemente, como se já soubesse qual seria minha reação. Só quero que você saiba, ele disse com suavidade, que, independente de sua resposta, estou aqui para você e para Leonor. E isso é o que importa para mim. Eu olhei para ele, e a pergunta que eu havia guardado durante todo aquele tempo começou a se formar na minha mente. Será que ele estava falando sério? Ou isso era apenas um gesto de compaixão por minha situação? Mas algo dentro de mim me dizia que talvez fosse mais do que isso. O tempo passou, e a vida, como sempre, continuou a sua marcha. Um ano depois daquele dia no qual Miguel fez sua proposta, a Vila Nova do Vale parecia ainda mais tranquila. Mas, para mim e para minha família, as coisas haviam mudado de maneira irreversível. Miguel e eu nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, com a presença de alguns amigos próximos e familiares. Desde aquele dia, a nossa vida se entrelaçou de maneiras que eu jamais imaginei. Miguel, além de ser meu marido, se tornou um companheiro incansável, sempre ao meu lado em todas as dificuldades. Sua ajuda não se limitava apenas às tarefas do dia a dia, mas ele também me deu algo que eu nunca pensei que teria novamente: confiança. A vida na cidade, a separação de Diogo, os dias difíceis no campo, tudo isso ficou para trás. E eu percebi, depois de algum tempo, que o futuro não precisava ser uma sombra do passado. Eu estava trabalhando como vice-diretora da escola local, o que me dava mais responsabilidades, mas também uma sensação de realização que nunca imaginei ter. A escola, que antes parecia ser apenas um lugar de trabalho, agora era uma parte fundamental da minha vida, e ver os alunos crescerem e aprenderem me dava uma sensação de propósito. Era uma realidade diferente da vida que eu havia imaginado em Porto, mas uma que eu começava a amar, com todas as suas dificuldades e alegrias. Leonor, minha querida filha, também havia mudado. Ela estava crescendo rapidamente e se tornando uma jovem muito mais independente do que eu jamais poderia ter previsto. No começo, era difícil para ela se adaptar à vida no campo, mas a paciência e o amor de Miguel, combinados com o calor da vila, ajudaram-na a florescer. Ela não apenas se adaptou, mas se apaixonou pela vida aqui. E agora, com o fim do ano escolar se aproximando, Leonor estava prestes a dar um passo importante em sua vida. Ela estava se preparando para fazer sua inscrição na escola de arte em Porto, seu grande sonho. Eu estava feliz e ao mesmo tempo ansiosa.
A ideia de ver minha filha seguir seu caminho, ainda que distante, era emocionante, mas também me trazia um certo medo de perdê-la. No entanto, eu sabia que ela estava pronta para o mundo, e mais do que nunca, eu a apoiaria em tudo o que ela precisasse. Foi no dia da festa de formatura de Leonor, que as emoções se tornaram ainda mais intensas. A escola local organizou uma festa de despedida para os alunos que estavam prestes a seguir para novas etapas de suas vidas. A noite estava estrelada, e a praça da vila estava cheia de luzes coloridas. As crianças da escola dançavam ao som de músicas tradicionais, e todos pareciam celebrar a alegria de viver no campo, longe dos estresses da cidade. Leonor estava radiante, com seu vestido simples e bonito, mas o mais emocionante para mim foi vê-la dançando com Miguel. Eles estavam de mãos dadas, sorrindo um para o outro, como se nada mais existisse naquele momento. Eu podia ver a felicidade nos olhos de ambos. Para mim, aquele momento foi o símbolo de uma nova família, uma família que tinha se reconstruído, peça por peça, com amor, confiança e paciência. E então, quando a música terminou, Leonor se virou para mim e estendeu a mão, me convidando para dançar. Eu hesitei por um momento, mas então vi seu sorriso e percebi que ela queria compartilhar aquele momento comigo, assim como havia compartilhado tantos outros. Dei-lhe a mão, e a dança começou. Nós duas, mãe e filha, rodando sob o céu estrelado, com Miguel olhando de longe, feliz por nos ver tão unidas. Era o símbolo perfeito de uma família que se reconstruiu, de um amor que floresceu nas situações mais inesperadas. Aquele foi o nosso momento, o nosso triunfo. Mas, enquanto a festa seguia, e enquanto eu dançava com Leonor, algo me chamou a atenção. Miguel estava ali, perto da mesa, quando um homem apareceu e entregou-lhe um envelope selado, com o nome dele escrito com letras grandes e formais. Eu vi Miguel olhar para o envelope com uma expressão séria, e ele o colocou imediatamente em sua pasta. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas não disse nada. Não era a hora de perguntar, não era o momento para discutir aquilo. Mais tarde, em casa, Miguel estava mais silencioso do que o normal. Ele guardou o envelope em uma gaveta e não tocou no assunto, embora eu tenha percebido que havia algo diferente em sua postura. Quando fui perguntar o que era, ele sorriu, mas a resposta foi vaga. Apenas uma coisa do meu passado, Clara. Nada de que você deva se preocupar. Mas eu sabia que isso não era verdade. O envelope, o olhar que ele trocou com aquele homem, tudo aquilo estava me deixando inquieta. O que ele estava escondendo? O que significava aquele envelope? Eu sabia que havia algo mais, algo que Miguel ainda não queria compartilhar comigo. No fundo, sabia que aquele momento de felicidade, aquela celebração de nossa nova vida, estava prestes a ser interrompido por algo que viria do passado de Miguel. Algo que ele não queria que eu soubesse. E, ao olhar para a foto de nossa família na mesa, com Leonor e Miguel sorrindo ao meu lado, eu me perguntei, será que nossa felicidade seria abalada por algo que nem Miguel nem eu podíamos prever? O futuro estava, mais uma vez, cheio de mistérios. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.